Salve, salve. Bom, seguinte, na aula de hoje vamos aprender um novo conceito, onde ele vai ser muito usado durante os próximos anos, que é o plano cartesiano. Bom, se a gente nos remeter às aulas anteriores, eu falei para vocês o que era o plano mesmo, o que a gente tinha que remeter o plano. Bom, o plano é superfície ou duas dimensões, certo? Onde estão representadas essas duas dimensões? Estão aqui nos eixos x e eixo y. Aqui eu poderia até desenhar num papel quadriculado para indicar isso para vocês, mas não precisa. O que eu tenho que mostrar aqui para vocês do plano cartesiano? Bom, o plano cartesiano, primeiramente, esses eixos x e y são também chamados de eixos das abscissas para x e ordenadas para y. E o que a gente pode falar? Eles estão ortogonais entre si, eles estão perpendiculares entre si, eles fazem 90 graus. Eu também posso falar que eles são eixos reais. Lembra da reta real, quando a gente estava vendo número negativo? E a gente colocava, tinha origem, daí na direita para x, na direita aqui é positivo, para a esquerda é negativo? Sim, agora só que a gente vai usar esses dois eixos, tanto x quanto y. E aí, primeiramente, então as questões, eu tenho o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. O que mais de elemento que a gente tem no plano cartesiano? Bom, eu tenho a origem. A origem é onde o ponto 0, 0. Bom, falei de ponto. Então, cadê o ponto? Bom, a gente deu exemplo aqui de um ponto P. Todo e qualquer ponto num eixo, num plano cartesiano, possui duas coordenadas. Um valor para x e um valor para y. Então, se a gente pensasse no papel quadriculado, ou até numa régua, tá vendo? Do 0 para x foi 1, 2, 3, certo? E para y foi 0, 1, 2. Então aqui o cruzamento, a interseção entre a coordenada x aqui, 3, e a coordenada y, 2, dá o ponto P. Lembrando que como que eu escrevo o ponto em função das coordenadas? Primeiro vem o valor de x, depois vem o valor de y. Então, ó, esse é o ponto 3 para x e 2 para y. Ponto 3 e 2. Ah, não entendi muito bem, não sei o que, é meio complicado, meio esquisito. Bom, vou mostrar para vocês os pontos. A gente vai falar de alguns, aí você vai pegar a mesa para ver que é bem tranquilo essa matéria. Aqui, peguei uns pontos aleatórios. Então, vamos supor, o ponto A. Ponto A, se a gente projetar a coordenada no eixo x, está na região 3 aqui. Aí 3 é a unidade de medida, podia ser 3 centímetros, 3 milímetros, enfim, podia ser 3 quadradinhos, não tem muita diferença. Então, para x igual a 3 e para y igual a 4. Então, ó, o A é o ponto 3 e 4. Lembrando, né, que para cima do eixo x é positivo para y, para baixo, negativo para y. Para a direita, positivo para x, para a esquerda, negativo para x. Então eu peguei alguns pontos aleatórios para a gente ver. Vamos na ordem alfabética aqui. B. Olha o B onde está. O B para x agora está na região negativa. Está no menos 3. Não, menos 4. E pro y, ó, menos 4. Então o ponto menos 4 para x e menos 4 para y. Certo? Olha o ponto C, vamos procurar o C. Para x, menos 3. Eu não usei uma escala muito boazinha aqui, nem papel quadriculado, porque não precisa. A ideia é só a gente se posicionar, saber a posição dos pontos. É que nem batalha naval, por exemplo. Então, olha só. O C para x está no menos 3, está na esquerda, e para y está na parte de cima, está no positivo, no 2. Então, o ponto C, menos 3 para x, 2 para y. Sempre o x primeiro, depois o y. Olha o ponto D. O ponto D está no x, em 5, certo? E o y, cadê? O y está no ponto aqui, ó. Está bem no zero. Está na origem. Logo, menos 5 para x e 0 para y. Olha o ponto E. O ponto E está no 0, 0. Está na origem. Exatamente. Ó, 0 para x e 0 para y. Olha o ponto F. O ponto F está no 1 para x e 0 para y. Então eu poderia colocar um outro ponto aqui no eixo, em cima do eixo y. Aí seria 0 para x. Tanto faz. Agora o ponto G. O ponto G está aqui. 5 para x e menos 3 para y. 5 e menos 3. Então é só a questão de posicionamento que a gente vai treinar. Tem alguns exercícios para a gente fazer e vocês vão ver que é só indicação de valores. Bem tranquilo. E aí, o que a gente ainda pode brincar, que a gente normalmente deixa isso lá para o ensino médio, que é a questão de desenhar figuras em um plano cartesiano. Vamos supor aqui, se a gente contar os lados, 1, 2, 3, 4, é um quadrilátero, certo? E aí, tá vendo que os vértices são exatamente o cruzamento, o encontro entre duas semirretas, né? Dois lados. Dois segmentos de reta, no caso. Então, eles têm coordenadas, ó. Lembrando que o ponto tem quantas coordenadas? Duas. Uma para x e uma para y. Então, peguei aquele aleatório, ó. B. Ponto, vamos na ordem alfabética. Ponto A. 4 para x e 4 para y. Eu preciso mostrar que é o eixo x e o eixo y? Posso mostrar, mas a gente sabe que o vertical
é o y e o horizontal é o x. Lembrando que o y chama ordenada e o x abscissa. Então sempre é interessante. Então eu só coloquei os números direto. Então eu sei que x igual a 4, y igual a 4. Olha o b, x igual a menos 2, y igual a 2. Olha o c, menos 2 para x, menos 1 para y. Aqui, ó. A gente colocar aqui, ó, projetar aqui, seria isso aqui. O d, 1 para x, menos 2 para y. A gente também tem a questão da simetria. Lembra quando a gente falava os números simétricos? O que eram os números simétricos? Eles tinham os mesmos valores com sinal trocado. Então, no plano cartesiano, ó, eixo y, eixo x, também a gente pode colocar simetria. Está vendo pontuar aqui, ó? 2 e 2. 2 para x e 2 para y. Eu posso fazer simetria com o eixo x lá do outro lado. Então, se ele está no 2 aqui para o x, vai ficar no menos 2 aqui do outro lado. No x, no y está na mesma posição. Então, é 2 para y. Olha o ponto B. Ponto B está 1 e menos 2. 1 para x, menos 2 para y. Eu posso fazer simetria com ele lá do outro lado em y, por exemplo. Ó. Então, se é menos 2 aqui, vai ficar no 2 lá para cima. É só trocar o sinal e a gente troca de posição. Lembrando que tem a mesma distância para a origem. Certo? Tá bem tranquilo, a gente vai ver também alguns exercícios, a gente brinca um pouquinho lá na aula, faz algumas ampliações, a gente pode reduzir isso aqui, dividir, vamos supor, quero dobrar essa figura de tamanho. Eu dobro os valores das coordenadas e essa figura se expande, eu posso reduzi-la. Então a gente vai ver isso aqui no decorrer das aulas. Maravilha? Então é isso.